O Bradesco pode te deixar rico? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos analisar o cenário do Bradesco de curto, de médio e de longo prazo. Será que faz sentido? Será que dá para a gente ficar rico com as ações do Bradesco? Já deixa o like no vídeo também, se inscreva no canal, tá? Então, o primeiro ponto que observamos no Bradesco é a questão de qual ação do Bradesco vale mais a pena, o BBDC3 ou o BBDC4. E aí temos que lembrar que o BBDC3 ele paga dividendos menores, porém ele está mais descontado e com isso o dividendo no momento está nivelado. E até outro dia estava até mais alto aqui, mas a correlação foi reduzindo aqui, foi ficando mais nivelado as duas ações. Em termos de dividendos estão iguais e podemos ver que o PL e o PVP do Bradesco 3 está mais descontado, tá? Historicamente ele tende a ficar um pouquinho mais descontado mesmo por conta dos dividendos que são menores, deixando as ações mais baratas para equilibrar essa situação. Quando observamos aqui o ROI do Bradesco de 13,3, aqui está sendo representado um monte de ruído que o Bradesco está sofrendo nesse momento. Então todo esse cenário de inadimplência, de margem a mercado, de tudo acontecendo de ruim com o Bradesco, está representado aqui. E isso aqui faz as ações ficarem bastante baratas, mas o próprio CEO da empresa fala que busca voltar à rentabilidade de 17%, e quando isso acontecer, as ações provavelmente vão subir muito. Outro ponto que temos que lembrar é que a BBDC3 são ON, as ações ordinárias são as mesmas ações que o controlador tem, há quem dê muito valor a isso. E outro ponto é o tag along, que o BBDC3 tem 100% de tag along, enquanto o BBDC4 tem 80%. Então são duas vantagens no BBDC3. A vantagem aqui do BBDC4 seria uma liquidez maior, poder com maior facilidade operar com opções, mas a BBDC3 tem uma liquidez até bastante interessante também para operar com opções. Eu, no caso, tenho aqui o BBDC3. O valor intrínseco de Graham mostra o quanto a ação está descontada quando observamos o PL e o PVP do BBDC3. A gente observa que o valor justo da ação deveria ser 25,85, com uma margem de 121%. O valor intrínseco de Graham não leva em consideração futuro, premissas, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, mas ele leva em consideração os números atuais. E o PL a gente sabe que deve melhorar do Bradesco, enquanto o PVP está muito descontado já, então o lucro vai melhorar. Se essa cotação não subir, vai ficar ainda mais ridículo o valor intrínseco de Graham. Podemos ver que o PVP da empresa lá em 2015 estava 1,24, que foi a mínima que podemos ver, e agora está 0,78, que é uma mínima ainda muito mais atrativa. E se engana quem pensa que quem comprou em 2015 com PVP de 1,24 agora está armagando prejuízo. Não, porque o PVP leva em conta duas questões: o preço e o valor patrimonial. O preço atualmente está caindo, sim, isso deixa o PVP ainda mais barato, porém o valor patrimonial ao longo de vários anos ele só vem subindo e subindo e subindo, e aí faz o PVP ser cada vez menor, deixando a ação cada vez proporcionalmente mais barata por esse indicador, que é um indicador muito interessante. Aqui está o valor patrimonial do Bradesco ao longo dos últimos anos, sempre subindo ano após ano, sem exceção, inclusive quando observamos de 2015 em diante, que é o cenário ali do PVP baixo dela, ela continuou aumentando o valor patrimonial e o lucro sim teve uma dificuldade ali desde a pandemia de sair um pouco do lugar, o que faz as ações apanharem muito em termos de cotação. Então, o valor patrimonial subindo, PVP ficando mais agradável, enquanto o lucro pressiona aqui as cotações, mas existe um exagero do mercado muito grande. E quando a gente observa lucro contra cotação, podemos entender aqui que essa abertura aqui de lucro contra cotação pode, de repente, ser outro indicador de oportunidade. Na pandemia, as ações caíram muito por conta das provisões altas, risco de inadimplência e tudo mais. Vemos na sequência as seguradoras aqui tendo uma dificuldade, e o Bradesco, por ter um braço forte nos seguros, caiu bastante. Com as seguradoras recuperando, o mercado não parece ter enxergado isso e ignorou a recuperação dos seguradores, porque tivemos a questão da inadimplência pegando muito forte no Bradesco, ainda impulsionadas mais no fim do ano com a Americanas. E não bastasse isso, a margem a mercado também deu uma atrapalhadinha. A gente já vai ver todos esses pontos, mas o fato é que houve aqui, na minha opinião, não é recomendação, houve um exagero em relação à cotação do Bradesco.
E relembrando, quem comprou aqui o Bradesco ao PVP muito baixo aqui em cerca de 2015, a pessoa que segurou até hoje tem uma valorização de 86%. Ela comprou ao fundo o PVP e manteve até hoje, e hoje mesmo o PVP está ainda mais barato do que antes. Ainda assim a pessoa conseguiu uma boa valorização. Se a pessoa comprou o fundo do PVP e resolveu vender na sequência aqui quando ele estava próximo da média, 1,60 por aí, conseguiu cerca de 85, 100% aqui de lucro em pouquíssimo tempo, mas se ele resolveu segurar um pouco mais, por exemplo aqui em 2018, ela conseguiu 184% de valorização, depois ainda chegou a subir um pouco mais, e aí depois na sequência nós vimos que as quedas aconteceram forte e a valorização voltou a ficar em 80 e tantos por cento. Então, na minha estratégia, o Bradesco foi o último banco a entrar na minha carteira exatamente pelas quedas. Depois ainda caiu um pouco mais, comprei mais um pouco, estou comprando devagar para segurar aí provavelmente meio do ano para comprar mais. E a minha ideia é comprar esses PVPs baixíssimos e reavaliar o Bradesco quando ele chegar a um PVP próximo do PVP médio dele. Isso é um dos indicadores, tá? Vou olhar outros, obviamente, mas é um exemplo aqui. Quando ele chegar mais ou menos à média de preço dele, a gente pode reavaliar se realmente vale a pena manter o Bradesco por longuíssimo prazo. Isso quer dizer então que eu estou comprando uma ação já pensando em vender? Não, não é bem assim. Eu estou comprando uma ação por causa do preço. Eu sei que essa empresa ela tem um histórico de muita força, é um banco gigantesco. Eu sei que nesse período eu vou receber dividendos e bonificações. Eu sei então que esse banco tem os pontos fortes, nós já vamos ver, mas eles têm os desafios do curto prazo, e desafios esses é que têm feito as ações muito baratas, e esses desafios estão com um cenário mais positivo à frente do que negativo. A gente já vai ver isso, e o que vai me fazer reavaliar no futuro se o Bradesco fica na minha carteira ou não é a questão dos desafios de longo prazo, que eu também já vou comentar. Então, conforme eu já disse, o maior desafio do Bradesco é a questão da inadimplência, e ele vem agora tomando bastante iniciativas para contornar essa inadimplência nos próximos trimestres. Isso aqui vai ser um efeito gradativo. O grande problema dele foi que ele demorou para acelerar essa questão da escolha do crédito. A gente pode ver que uma base de 100, a redução foi pequena, até que ele começou a acelerar um pouco mais aqui a escolha de quem pôr na carteira de crédito. Às vezes, nesse cenário de inadimplência alta, menos é mais. Então, pelo menos agora ele acordou e está fazendo a coisa correta. Vamos esperar na sequência os acontecimentos. A Selic, que seria um segundo problema aqui, o aumentar muito rápido da Selic, na verdade, ela subiu muito rápido, isso aqui pegou de surpresa alguns bancos, principalmente Santander e o Bradesco, na questão da margem a mercado. Só o fato da Selic se manter a esses patamares estabilizada, sem grande surpresa, é ruim quando a Selic fica aumentando, subindo para os bancos. Então, isso aqui já traz uma previsibilidade, já é melhor, a gente já está vendo um cenário melhorando à frente, e quando essa Selic diminuir e depois estabilizar por valores menores, vai ser ainda melhor, tá? Óbvio que eu nem sei se vai ser esses 12%, o mercado está precificando isso aqui, talvez seja um pouco menos, vamos esperar aí para acontecer. Mas o fato é que a Selic não deve mais aumentar, e isso aqui já é um bom sinal, que é maior previsibilidade de Selic. Então nós vimos ali que a questão, o ruído principal do Bradesco aqui de curto prazo tende a melhorar nos próximos trimestres aí aos poucos, enquanto a gente pensa no longo prazo, é entender para onde o Bradesco está indo, para onde o Bradesco quer ir. Como exemplo, nós podemos citar a questão da digitalização. O Bradesco às vezes parece um pouco meio perdido aqui, né? A gente vê ele comprando, inaugurando a Next, depois a Blitz, depois teve aqui a Digio, né? E ficou no momento aqui com 3 plataformas. Teve a Ágora, que é bastante interessante, deixou meio largado, parece, tá? Então a gente tem aqui um pouco de falta de planejamento, mas ele já indicava no fim do ano passado que ele iria fundir aqui a Blitz com a Digio. Ele fez isso, já acho muito positivo, e em breve ele vai fundir aqui com a Next. Então já é um bom sinal que ele está começando a querer focar um pouco mais nas coisas. Agora fica o ponto aqui de atenção no meu entender. A gente vê aqui, ó, que o Bradesco no mês passado, março, né, ele fechou aqui a Bitz e migrou os clientes para Digio, eu achei positivo. A gente vê aqui que tinha crescimento realmente em todas elas, a Digio também, a Next também, todas crescendo, mas seria interessante em algum momento unificar todas e ver os esforços mais centralizados, né? Inclusive fica mais fácil para a empresa divulgar essa plataforma.
Falando em divulgação, a Ágora parece estar um pouco esquecida. Ela vem apresentando bons resultados de crescimento e tudo mais, mas poderia estar muito melhor. Uma plataforma muito promissora que o Bradesco aqui parece ter, não vou dizer largado, mas não fez os esforços suficientes. O fato é que o Bradesco ele precisa se organizar um pouco mais para onde ele quer ir, tá? Mas eu vejo o mercado também com muita má vontade com o Bradesco. A gente pode exemplificar a questão aqui das seguradoras, que vem performando muito bem e o mercado simplesmente esquece dos elogios ao Bradesco. A gente vê algo similar aqui com a Cielo, né, que teve um bom resultado para o Banco do Brasil e também para o Bradesco, mas o mercado elogia o Banco do Brasil e esquece de elogiar o Bradesco, então eles não focam nos pontos positivos, só falam os pontos negativos, parece que é para fortalecer a sua tese negativista, talvez para operar vendido, não sei. O fato é que o mercado esquece os pontos positivos do Bradesco e as seguradoras hoje é um ponto muito forte, já representa quase 33% do resultado, além, como eu acabei de citar, outras pequenas aquisições aqui no resultado dela, que é a questão da Cielo, né, que tem aqui uma boa participação da Cielo, assim como o Banco do Brasil também tem, e é mais uma composiçãozinha que o mercado ignora tudo isso. Podemos observar a questão do lucro aqui crescendo muito na seguradora, a gente vê a sinistralidade onde a pandemia atrapalhou pra caramba e vem melhorando cada vez mais e tende a melhorar ainda mais em 2023. A gente vê que os sinistros da pandemia tende a ficar bastante fraquinho em 2023, então os resultados ainda tendem a melhorar mais da seguradora. Falando em termos de dividendos, o Bradesco paga 7,86 de dividendos nesse momento, e se a gente pensar que ele pode voltar ao patamar tranquilamente em 2019 em algum momento, o dividendo vai chegar a 16%, um pouco mais aí. Lembrando que ainda temos as bonificações, que esse ano está em risco de acontecer, talvez não aconteça, talvez vá acontecer 20% no ano que vem para compensar. O Bradesco já fez isso, o histórico dele é de pagar bonificações sempre. Então, quando voltar aqui ao dividendo padrão, a gente vai ganhar 16% mais as bonificações em cima. Então, 10% a mais de dividendo ao ano é algo que não pode ser ignorado. O banco, então, quem mantém as ações no longo tempo, consegue aí se beneficiar. Mas, de qualquer forma, eu vou estar de olho nessas iniciativas do Bradesco aqui de longuíssimo prazo, se faz sentido, se ele não vai ficar para trás, por exemplo, dos outros bancos que eu tenho na carteira, que é o Banco do Brasil, o Banco ABC e a Itaúsa. O Bradesco, como eu falei, foi a última a entrar aí na minha carteira de bancos. O preço histórico teto do Banco Bradesco é 23 no BBDC3, dando uma margem de 72,80. O preço teto histórico do BBDC4 é 23,17, dando uma margem de 77,80, muito parecido aqui as duas. Então, pessoal, considere se tornar membro do canal, tá? Eu tenho aqui uma planilha com diversas ações com preço teto. Nós vamos ver agora o Bradesco e o BBDC3 e 4 aqui. Vire membro do canal, tá? Então, o yield aqui do Bradesco está em torno de 7,80 previstos por mim, que dá uma margem de 30%. O valor justo das corretoras até o mês passado estava em margem de 55%. Então, eles enxergam o Bradesco barato também. Então agora vamos fazer uma simulação, que não é recomendação, não é garantia, não é nada, é só uma simulação onde a gente investe R$100 mil hoje no Bradesco aqui. E aí, com o yield de 7,81, nós teremos mais um dividendo legalzinho, levaríamos para 2024, supondo que 2024 o negócio ficou enrolado, não saiu muito do lugar, só aumentou o dividendo aqui, que foi para 11% aqui, tem teoricamente bonificação, né, e tudo mais. E aí a gente chega então a esse dividendo, mais esse valor aqui, que foi o dividendo anterior que a gente reinvestiu. E aí a gente entra em 2025, então reinvestindo também os dividendos, só que aqui em 2025 a coisa voltou ao normal. E aí o PVP, como nós vimos, e diversos outros indicadores tendem a ficar mais justos aqui. O ROI já vai estar legal e as ações vão dobrar de tamanho, teoricamente. Então a gente chega a 239 mil aqui, uma porrada, né? E aí nesse momento... 2025 a gente ganha um dividendo de 19 mil e pouco, 8%, já contando bonificação e tudo mais, não parece um dividendo legal, puxa, só 8%, só que é 8% para quem está comprando 2025, mas e para quem comprou aqui atrás, ó, ganhou bonificações, ganhou uma cotação que estava muito, muito barata, né? Então o cara que vai ganhar 8%, é um exemplo, nem fiz as contas bonitinho para 2025, a gente tem que ter calma, mas 8% é bem plausível, tá? Com uma cotação com o dobro do preço. Quem comprou antes vai estar ganhando 16, aqueles tais 16 que eu falei que é possível acontecer. Então esse é o segredo, né? O longo prazo aqui, na verdade isso aqui foi médio prazo, fazendo
o efeito. Então a pessoa chegaria ao fim de 2025 com 258 mil e para o próximo ano, mantendo esses 8%, ela ganharia aí mais 20 mil e meio aí de dividendos. Então é bastante interessante que esses 20 mil e meio aqui de dividendos representariam aqui, ó, quase 20%, né? Mais de 20% na verdade, do que a pessoa investiu inicialmente lá, que ela vai receber, por exemplo, em 2026. Essa é a mágica do mercado de ações. É por isso que diversos investidores antigos ganham yields gigantescos por conta aí desse efeito. Isso não quer dizer que chegando aqui em 2025, chegou o fim de 2025 que eu vou falar, bom, então como meu yield on cost é muito bom, eu vou ficar com o Bradesco para sempre. Não, eu vou reanalisar aqueles pontos que eu falei, de repente eu vejo um outro cenário mais interessante para um outro banco. Mas de qualquer forma, na foto atual, o Bradesco pode até ser que não me deixe rico, mas ele vai ser uma ótima escada para me ajudar a ficar rico. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e também considere aí se tornar membro, tá? Um abraço, até o próximo. Valeu!